Olá pessoal do YouTube, tudo bom gente com vocês? Hoje é mais uma videoaula de matemática. Vamos falar agora sobre operações com conjuntos, certo? Só revisando, como falamos na aula anterior sobre conjuntos, aprendemos sobre os símbolos de pertinência e de inclusão. Sabemos que pertinência é quando nós tentamos estamos relacionando elemento com conjunto. Inclusão, estamos relacionando conjunto com conjunto, certo? Pertinência, quando nós relacionamos os elementos, certo? E o outro, quando nós fazemos o dos conjuntos, relacionando conjunto com conjunto e aqui elemento. Nós usamos pertence e não pertence, está contido, não está contido, contém, não contém, certo? Vamos agora para o nosso assunto. Primeiro vamos começar com o assunto interseção. Interceder outra coisa. O que é que diz o conceito? Vamos lá prestar atenção, que o assunto é fácil, é só a gente pegar a manha. Os elementos que fazem parte do conjunto interseção, ou seja, fazem parte da interseção, que é a interseção incomum em geral, são os elementos comuns aos conjuntos relacionados. O que quer dizer? É o que está no conjunto que também vai estar no outro. É um elemento que vai estar no conjunto A, que também vai estar no conjunto B. E juntos eles têm isso em comum. Isso chama-se interseção. A interseção de A de B é igual ao quê? X, esse elemento vai pertencer a A e ao mesmo tempo vai pertencer também ao conjunto B, certo? Então a interseção ela vai ficar no meio deles, dos conjuntos, certo? Ficar no meio. Só para a gente entender, interseção é o que está num que está no outro. Mas ambos são elementos comuns, elementos em igual, certo? O que está num também vai estar no outro. E chama-se interseção. E o símbolo de interseção é esse Uzinho para baixo, certo? Isso aqui nós chamamos de interseção, esse Uzinho para baixo, ok? Vamos lá. Considere o conjunto A. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, certo? Ou seja, são os elementos que compõem o conjunto A. Aí ele diz que o conjunto B é igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E o C, ele é 1, 3, 5, 7 e 11. Certo? Aí diz assim, determinar a interseção. Para determinar a interseção, nós temos que ter em mente o que, Isaac? Que ele já dá lá na questão o conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Ele dá lá na questão. Aí diz que fulano tal. Enfim, conjunto A aqui, conjunto B e o conjunto C. Certo? Vamos ter que fazer as interseções. Então, vamos lá. Intercedir A com B, ou seja, o que está em A aqui também está em B. Se eu for analisar os elementos, eu vou ver o quê? Que o que está em B é o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Não está o 4 nem o menos 3 porque eles não pertencem, certo? Eles não estão um no mesmo que o outro. Ou seja, eles não são elementos em comum. Ou seja, ele não aparece nos dois ao mesmo tempo. Só aparece em um e não aparece no outro. Entenderam? Sem fazer a interseção de B com C, o que é que está em B que também está em C? 1 e o 3, certo? Certo. E por que não pode ser o menos 1? Cuidado, menos 1 é negativo. Esse 1 é como se fosse um maisinho. Como se fosse um positivo, certo? Então, esse 1, ambos está lá dentro do conjunto. Certo? Aqui já expliquei. Então, tem mais um. É diferente de menos 1. Ambos são diferentes. Esse aqui está para cima do zero. E esse aqui está para baixo do zero na linha. Certo? Isso aqui é assuntos mais adiantes.
Só para a gente entender mesmo. E a interseção de C com A é 1 e 3, certo? Não está representado aqui, mas enfim. A interseção é C e a interseção de C com A é 1 e o 3, certo? Só para a gente entender mesmo como funciona a interseção. É um elemento que está num conjunto que também vai pertencer a outro conjunto ao mesmo tempo, ok? Vamos a mais exemplos. Dados conjuntos B, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e o conjunto C, menos 7, menos 8, menos 9. Se pedimos a interseção deles, ou seja, se dizemos quais elementos estão em um que estão em outro, não vamos ter elemento, porque os conjuntos eles são diferentes ou disjuntos. A resposta vai ser o conjunto vazio. O que isso quer dizer? Quer dizer que o menos 3, o menos 4, parece que é menos 5 e menos 6, eles são diferentes do conjunto C, certo? Só tem menos 6. Eles são diferentes. Por quê? Nenhum deles está no conjunto C. Ou seja, nem o menos 6, nem o menos 5, nem nenhum deles está dentro do conjunto C. O conjunto C vai do 7 até o 9, os números negativos. Enquanto que o conjunto B vai do 3 até o 6 negativo. Desculpa. Então, se eu fizer a interseção, a resposta vai ser o conjunto vazio, ou zero cortado, certo? Que se eu não me engano, eu já falei também na videoaula anterior sobre conjunto vazio, que é aquele conjunto que está contido em todos os conjuntos, certo? Que mesmo não estando lá representado, mas ele está lá dentro. Todos nós sabemos que ele está lá. Então, caso tenha dois conjuntos diferentes, a resposta vai ser o conjunto vazio, porque não tem como fazer a interseção de um e de outro, certo? Vamos para a segunda questão. Dados os conjuntos, o D do 1 até o 5 positivo e o conjunto E 3, 4 e 5, a interseção dos conjuntos ficarem assim. E interseção com D vai ficar 3, 4 e 5. Ou E interseção com D pode ser o próprio conjunto E. Por quê? Porque E está contido dentro de D. O que significa? Caso um conjunto esteja dentro de outro, como é o caso que o conjunto E está contido, está dentro do conjunto D, 3, 4, 5 está incluído no conjunto D, certo? Certo. Então, a interseção ela pode ser o próprio conjunto E, ou o conjunto que está dentro do outro. Porque o 3, 4, 5 é a mesma coisa que o conjunto E. Então, tanto posso fazer desse jeito, como do outro jeito, certo? Lembrando que o E está contido dentro do D, ok? São alguns exemplos para nós nos familiarizarmos. E está contido dentro de D, ou seja, está dentro de D, ok? Vamos agora união. Se interseção ele vai o que está num que está no outro, união vai fazer o quê? São todos os elementos dos conjuntos relacionados. Ou seja, eu vou unir tudo, vou juntar tudo, vou reunir tudo. Ou seja, vou somar não, reunir tudo mesmo, certo? Aqui como foi uma pequena representação, se eu for representar aqui a união entre A e C, vai ser o quê? Todo o conjunto A somado com o conjunto C. Lembrando que eles têm que estar na ordem. Aí o que é que diz? A união de A com B é igual um número que pertence a A ou o número que pertence a B, certo? Então, a união é a reunião de todos os elementos dos conjuntos, certo? Então, vamos ver como é que se aplica. Dados os conjuntos A, x tal que x é inteiro e está entre menos 1 e 2 e B 1, 2, 3, 4, a união desses conjuntos é. Gente, muita atenção com esse x tal que x. Essa barra entre o x e o x chama-se tal que, certo? Só para a gente familiarizar também, ok? E temos que ter cuidado que é um número inteiro, ou seja, é um número tanto positivo ou negativo, certo? Tanto faz. Ou dependendo da questão. Aqui é entre menos 1 e 2. Quais são os números que estão entre menos 1 e está também entre menos 2? O que está entre menos 1 é o quê? O 0
1 e o 2. O que está entre o menos 1 e o 2? Esses dois carinhas aqui, o 0 e o 1. Então, o conjunto A é 0 e 1, certo? Certo. O B, já tem dizendo na questão, 1, 2, 3 e 4. Só tem que ter cuidado com essa pequena descrição, porque às vezes ele não dá o conjunto, dá só o conceito do que poderia ser o conjunto. Lembrando que isso é o símbolo de menor. Menos 1 é menor que x e menor que 2. 0 é menor que 1 e menor que 2. 1 é menor que menos 1 e é menor do que 2, ok? Se eu unir tudo, eu vou somar o conjunto A com o conjunto B. Não é somar os números, e sim colocar os elementos na ordem, ok? Por exemplo, A união com B. A vai ser igual 0, 1, 2, 3, 4. O que é que eu fiz aí? Eu uni os elementos dos conjuntos. Mas, Isaac, o A e o B, se eu fizer interseção, eles têm em comum o elemento 1, certo? Certo. Mas eu tenho que colocar 1 e 1, não precisa repetir. Se tiver o mesmo elemento, é só colocar um e esquecer o outro, ok? Vamos lá. Dado outra questão. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3 e o B, do 1 até o 5, a união desses conjuntos vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5. É aquela mesma coisa. Se tiver mesmos elementos nos conjuntos, é só colocar, só repetir só uma vez. Não precisa colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, certo? Ou, como o conjunto B é 1, 2, 3, 4, 5 e o A ele está contido dentro do B, vamos colocar aqui. O A ele está contido dentro do B, A está dentro do conjunto B. Então, eu posso dizer que a união de A com B é igual a B. Por quê? Porque os mesmos elementos de B é o conjunto B, certo? Se eu unir, vai estar o mesmo conjunto. É só algumas propriedades para a gente se familiarizar, certo? Vamos lá, passando os slides. Agora temos algumas observações. Essas observações, elas têm determinados nomes. Eu não quis entrar essa nomenclatura porque acho que pode ficar mais difícil, mais complicado, certo? Vamos aprender só como é que é a propriedade. Aí, com o passar do tempo, vocês vão aprender a nomenclatura, tal. Mas, enfim. A primeira propriedade é essa daqui. Toda vez que eu for interceder o mesmo conjunto, a interseção com ele mesmo vai ser igual a ele mesmo. E se eu unir A com A, vai dar A. O que isso quer dizer? É uma associação. Se eu estou intercedendo ou unindo o mesmo conjunto, a resposta vai ser o próprio conjunto, certo? É só a primeira coisa. Eu fiz um pequeno diagrama aqui só para a gente provavelmente tentar na nossa cabeça entrar esse assunto, certo? Então, a segunda propriedade que nós temos, a interseção com B é a mesma coisa de B interseção com A. E A união com B é a mesma coisa de A união com B união com A, certo? Ou seja, de uma forma ou de outra, os produtos não alteram o resultado, certo? A propriedade da multiplicação. Os valores não alteram o resultado, a troca de valores, certo? Se foi para um lado ou foi para o outro, mas a resposta é a mesma. Essas duas tá ok, certo? A primeira, se eu intercedir ou unir o mesmo conjunto, a resposta será ele mesmo. Se eu fazer interseção A com B ou união A com B, é a mesma coisa do oposto deles, ou do contrário deles. B interseção com A ou B união com A, certo? Agora essa daqui é mais complicadazinha. A interseção é igual a B interseção com C, que isso aí é a mesma coisa que A interseção com B interseção com C. Ou seja, A intercedindo com B e com C é a mesma coisa que A intercedindo B e C ao mesmo tempo. Ou seja, é por causa só dos parênteses. Mas se você tirar os parênteses, vai dar o mesmo resultado, mesma coisa. A mesma coisa com a união. Se eu unir A, B e C, a mesma coisa que eu estou unindo A com B e depois unir com C. Se eu intercedir B com C e for interceder com A, é a mesma coisa de eu interceder A com B e depois interceder C. Enfim, também dá a mesma resposta. Aqui pode ser também até questão de prova, certo? Agora essa última propriedade. Vamos lá. Tanto serve para interseção como para a união dos conjuntos, certo?
Ó, se a interseção, se eu fizer a interseção primeiro de B interseção com C, e depois fizer com A, vai ser a mesma coisa que a interseção com B, unindo essa interseção com a interseção com C, certo? O que significa? É como se o A estivesse multiplicando, fazendo uma propriedade distributiva, ou seja, multiplicando o A vezes o B e o A vezes o C. E essa multiplicação unisse tudo, certo? A mesma coisa acontece com a união. União une tudo, interseção intercede tudo. Mas nesse caso, aparece sim o elemento da união, o conjunto união. Por quê? Porque estão intercedendo. Quando você termina de interceder, você tem que juntar tudo, né? Porque, aliás, o que está no A, o que está no B, o que está no C, é o que vai estar em todos eles, ok? Espero que tenha compreendido também, que é uma propriedade muito, assim, é complicadazinha, no início. Mas depois que vai treinando, vai ficando mais fácil. Deixei até um desenho para vocês verem que como é que mais ou menos funciona, certo? Vamos para a próxima. Vamos agora a diferença entre dois conjuntos. Vamos lá. Dados dois conjuntos A e B, chamamos de conjunto de diferença ou diferença entre A e B, o conjunto formado pelos elementos de A que não pertence a B. Ou seja, o que molesta está acontecendo? É basicamente assim. Para eu fazer a diferença entre dois conjuntos, eu tenho que ter em mente duas coisas. O primeiro conjunto, todo elemento vai ter que pertencer a esse primeiro conjunto, certo? Aí, o que esse menos B vai ser o quê? Vai ser todo elemento que não vai estar vai estar em B, só que não vai pertencer a A, certo? A diferença é essa. A diferença entre dois conjuntos é quando um elemento pertence ao primeiro conjunto e ele não vai estar no segundo conjunto, que nesse caso é o B. Por exemplo, a diferença entre E e o conjunto F vai ser o quê? Só o conjunto E, que está todo pintado. Esse conjunto E que está todo pintado, ele mostra que tirou o conjunto F todinho e ficou só para ele, que é o E. Então, a diferença é essa. Eu tenho dois conjuntos, eu retiro os elementos de um conjunto e fica só aquele reservado, ok? Vamos para os exemplos e para a gente entender melhor. Aqui, dei três exemplos. Ó, a letra A. O conjunto A, do 1 até o 5. E o conjunto B, do 3 até o 7. A diferença desses conjuntos vamos prestar atenção. O conjunto A, ele é do 1 até o 5. O B é do 3 até o 7. Quais conjuntos estão no B? Eu posso ver que o conjunto B está o 3, o 4 e o 5. Se o conjunto B tem 3, 4 e o 5, então é só a gente pegar, riscar 3, 4 e 5 do conjunto A e a gente vai colocar como resposta o 1 e o 2. Por quê? Porque a gente retirou os elementos que estão em B, que também estão em A. A gente retirou e o que sobrou nós utilizamos, que foi o 1 e o 2, certo? Nesse primeiro exemplo aqui. Vamos para o segundo exemplo. O conjunto A é igual menos, quer dizer, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o B, 8, 9 e o 10. Eu quero a diferença desses conjuntos. Como vai ser a diferença? Primeiro, temos que levar em consideração o que é que está em B. Nada. Nada, nenhum dos elementos que está em A não está em B. Então, qual é a resposta? A menos B é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ou pode ser A menos o B, pode ser o próprio conjunto A. Por quê? Porque o conjunto A e o conjunto B, eles são distintos, ou seja, são diferentes. Se eles são diferentes, então nenhum dos elementos deles vão ser iguais, ou eles vão ser a mesma coisa, ou em comum, certo? Ok, gente? Agora vamos para esse último exemplo aqui, que tem que ter mais atenção. O conjunto A é 1, 2 e 3. O conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer a diferença, vamos lá. Eu tenho 1,
o número 2 e o número 3. Só que dentro do conjunto B também tem 1, o 2 e o 3. Ele diz que o quê? X vai pertencer ao conjunto A, só que não vai pertencer a B. Se eu tirar o 1, o 2 e o 3, vai sobrar o quê no A? Nada. Então a resposta é o conjunto vazio, ou o zero cortado, certo? Que esse zero assim cortado também é o conjunto vazio. Então temos que também ter essa noçãozinha e prestar também mais atenção nessas questões. Se eu tenho todo o conjunto A, lembrando que o conjunto A está contido dentro do B. Se o conjunto A está contido dentro do B, obviamente que a resposta é zero, ou seja, o conjunto é vazio. Por que o conjunto é vazio? Porque todos os elementos de A estão em B. 1, 2, 3, 4, 5 estão lá. Se eu retirar B, é como se eu estivesse retirando o A todo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para a próxima. Mais um exemplo e outra pequena coisinha, certo? Dados os conjuntos A, do 1 até o 6, e o B, 5 e 6, a diferença dos conjuntos é 1, 2, 3 e 4, ou seja, aquela coisa. Você vai tirar os elementos que estão em B, que também estão em A, vamos tirar. O 5 e o 6 está em B, vamos tirar de A. O que sobrou, 1, 2, 3 e o 4. Então, a diferença, ele tirou os elementos 5 e 6 do conjunto e pegou e adicionou o quê? 1, 2, 3 e 4, que é o correto, que é o que sobrou. X pertence a A, só que não vai pertencer a B. Temos que ter essa noção. Que X vai pertencer ao conjunto A, ou seja, o primeiro conjunto, e X não vai pertencer ao segundo conjunto. Essa é a regra de aprender a diferença. Vai pertencer ao primeiro, só que não tem nada a ver com o segundo, ok? Lembrando também que B está contido dentro do A. Podemos escrever em forma de complementar. Ou seja, podemos fazer a complementação. Complementar de B em relação a A. Nós sabemos que o A é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o B é 5 e 6. B não está contido dentro de A? Tá. 5 e 6 estão dentro do A. Então, nós podemos fazer complementação. Ou seja, o complementar de B em relação a A. Só pode acontecer esse complementar se o conjunto B estiver contido dentro do A, ou estiver dentro, que seja. Por exemplo, ele aparece em duas formazinhas. As que eu conheço são duas, certo? Ó, o primeiro tem um C bem grande e tem um A embaixo, e o B fica bem grande também. O que isso quer dizer? Que o complementar, ou seja, se B está dentro de A, significa que A menos B vai ser o resultado, que é 1, 2, 3 e 4, certo? Ou pode ser complementar o B lá em cima e o A lá embaixo. Como é que eu vou saber como é que é menos, quem é mais, como é que é? No primeiro, aqui, o A embaixo e o B em cima. O que é que nós temos que fazer? É só a gente pensar assim, ó. Se o A tá embaixo e o B tá em cima, é só a gente pensar dessa determinada maneira. A gente desce o B, ele não tá positivo, vai para lá negativo. Aí vai ficar A menos B. Mas só pode acontecer isso se o conjunto tiver contido dentro do outro, certo? Se B tiver contido dentro de A. Ou um dos, certo? E se for o de cima para baixo? Se for o B... Peraí, deixa eu apagar aqui. Apagar aqui para vocês entenderem, certo? Melhor. Se for o conjunto B, se tiver assim, ó, B e A. O que é que vamos fazer? Vamos descer o B. Ele tá positivo, vai para lá, negativo. A menos B vai dar a mesma coisa, certo? Nesse caso, só pode ser complementar se B estiver contido dentro de A. E complementar é quando um está contido dentro do outro, ou um está complementando o outro em relação ao outro, certo? Complementar de B em relação a A. Ou seja, é o complementar de B que está de acordo com A. Nesse caso, B está contido dentro de A. Ok? Para isso acontecer,
Muito importante. Para isso acontecer, B tem que estar contido dentro de A, certo? E A contido dentro de B é igual a menos B, que é igual a conjunto vazio, certo? Porque A não está totalmente dentro de B. Entenderam? Então, A e B são diferentes. Se fosse diferente, seria como A dentro de B, porque os elementos de A não estão totalmente dentro do B. 1, 2, 3 e o 4 não estão. Então, seria o que? Conjunto vazio. Mas, voltando para o outro exemplo, A e B são diferentes, claro. E por isso que A, eu tiro o B, vai ficar o quê? O A, óbvio. Certo? Complementar pode aparecer dessa forma ou dessa forma. É só se lembrar. Se eu tenho... Se o menor, a letrinha menor tá embaixo, então o de cima vai ter que descer. Tudo que sobe tem que descer, certo? Se tá positivo, vai para baixo negativo. Agora, se tiver assim, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se tiver, caso tenha um A que tem uma barra, o que quer dizer? Quer dizer que é o conjunto universo menos o A. Esse tracinho indica que é uma barra. É como se fosse assim, ó. Universo e A. Não, o contrário, certo, gente? Aqui o universo e aqui é o A, certo? É como se fosse assim. O menos o A. Conjunto universo, que ele pode dar na questão, e menos o conjunto A, que você pode procurar ou tem lá mesmo na questão. Só para a gente ter uma familiarizar. Mas, no geral, é o que está em cima, tem que descer para baixo e quando desce ele fica negativo, ok? É o mesmo esquema. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos fazer um pequenos exercícios para nós treinarmos isso. Vamos lá. Número 1. Dados conjuntos A, 0 e 1, o B, 0, 1 e 2 e o C, 2 e 3. Eu quero que você determine para mim a união com B, entre parênteses, intercedendo, abre parênteses, B união com C, fecha parênteses. Quero que você determine isso, certo? Aí a segunda questão. Considerando os conjuntos, o conjunto universo, está dizendo na questão, do 0 vai até o 6. E o A, 1 e o 2. O B é 2, 3 e 4. E o C é 4 e 5. Eu quero que você me diga a diferença do conjunto universo menos A, intercedendo B unindo com o conjunto C. Certo? Aí você determina isso para mim. Ok? Aí 3. Dados conjuntos. O A é 2, 3 até o 6, certo? O B é menos 1, 0, 2 e 3, ok? Represente as operações abaixo, que eu expliquei. A união, a interseção e as diferenças, ok? Lembrando que A menos B, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Peraí. Que A menos B é diferente de B menos A. Dependendo também do conjunto, certo? Mas isso aqui se inclui para a maioria dos conjuntos. A menos B é diferente de B menos A. Ou seja, são coisas distintamente diferentes. Ok? Vamos para os próximos exercícios. O 4 e o 5. Aí, 4. Considere que a união com B vai do 1 até o 8, certo? Depois ele diz na questão que a intercedendo B, ele diz que é 4 e 5. E A menos B é 1, 2, 3. Eu quero que você me diga quem é o conjunto B. Quem é? De acordo com isso, você vai me dizer quem é o conjunto B. E aí? A 5. Sabendo que o conjunto A vai do 1 até o 4, o conjunto B do 4 até o 6, o conjunto C é 1, 6, 7, 8, 9, podemos afirmar que o conjunto A intercedendo B unindo com C, ou seja, o que está em A, o que está em B, unindo com o conjunto C é igual a. Você vai marcar a alternativa e vai fazer a conta, né? Que obviamente tem que fazer. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Vou deixar o link do último vídeo sobre conjuntos, falando sobre isso aqui na descrição. E vemos na próxima aula. Tchau!